Um policial é morto em combate e quando chega a hora do pós-morte, ele tem uma escolha: ser julgado pelas suas atitudes aqui na Terra ou passar 100 anos procurando fora da lei, que na verdade são pessoas que morreram e escaparam da condenação. E quem faz esse filme é o ator do Deadpool, e ele é imortal até aqui. Mas enfim, se você ficou curioso pra saber mais desse filme, bora pro resumo. E aí, sou o João Vitor. Salve gente, aqui é o Léo. E gente, antes de começar o vídeo, eu queria abrir meu coração pra vocês. Nosso canal começou super bem aqui no YouTube, com visualizações e bastante engajamento, mas recentemente isso tem caído bastante, então eu gostaria de pedir pra vocês que estão assistindo o vídeo e que gostam aqui do canal, que se inscrevam por favor, interaja com o vídeo também, comentando, compartilhando e é claro, deixando aquele like, isso ajuda demais. E depois desse momento melancólico, bora pro vídeo. O Wade Wilson está deitado em sua cama com sua esposa, que se joga em cima dele. Essa é daquelas cenas pra você se apegar ao casal, mas relaxa que isso nem acontece. Eu não li! A mulher que eu vou chamar de Vanessa, eu acho que nem todo mundo vai entender, mas eu não vou explicar não, eu quero ver se alguém entende a referência nos comentários. Enfim, a Vanessa questiona o Wade, o motivo de ter uma laranjeira recém-plantada no quintal. Ele diz apenas não saber de nada, então os dois vão para o trabalho. Do trabalho do Wade, ele começa a conversar com seu parceiro sobre um ouro que eles tinham encontrado. O parceiro, que se chama Bob, faz essa pergunta, e o Wade responde que enterrou. Diz também que não está se sentindo bem com aquilo, e que era errado. Na verdade, o que aconteceu foi que os dois fizeram uma invasão para apreender drogas e traficantes, só que acharam o ouro junto. Ao invés de entregarem como provas, guardaram para si mesmo. Eu sou ladrão, rapaz. O Wade diz que não vai ficar com o ouro e que vai entregar pra polícia, mas o Bob poderia fazer o que ele quisesse, que ele não ia ser X9. Mas no meio do papo, começa muita correria no batalhão e eles descobrem que tem que partir em missão para prender o traficante. Ao chegar lá, começam a trocar tiros e o Wade começa a perseguir um traficante que estava tentando fugir. E enquanto ele seguia, dá pra ver claramente que ele já assistiu os filmes do Tropa de Elite. Agora o bicho vai pegar! No final da perseguição, o traficante consegue fugir e o Bob aparece atrás dele. Ele apenas diz que não poderia deixar o Wade entregar o ouro e dispara tiros, matando o Wade, que vai até um salão onde decide o futuro pós-vida dele. Ele está sentado e tem que escolher entre arriscar descobrir o que acontece no julgamento final ou trabalhar como policial, igual foi dito no começo do vídeo. E ele, sem nem pensar, escolhe ser policial. A mulher do RH começa a mostrar toda a instalação deles, e o bagulho é simplesmente gigante, cheio de gente e presos que tentaram fugir. Eles tinham como objetivo fugir do pós-morte, e como consequência são procurados e têm aparência e cheiro muito alterados. Tô sentindo um cheiro de merda. A mulher apresenta pro Wade o seu novo parceiro, que é aquele cara bem clichê, dizendo que trabalha sozinho e tenta passar a imagem de ser o cara. Já conversamos sobre isso, eu trabalho sozinho. Eu sou pica! Mas mesmo assim, ele obedece ser o seu parceiro. Eles entram na plataforma de teletransporte do Harry Potter, voltando para o mundo normal e indo até o funeral do Wade. Ele fica meio decepcionado por achar muito simples e ainda ver o seu antigo parceiro com todo o fingimento do mundo. Trágico, trágico. Enquanto ele olhava o parceiro dele, que era um xerife, conta como foi o seu funeral e diz que ele viu uns coiotes comendo seu corpo. Eu vi um bando de coiotes comerem a minha carcaça e arrastarem meus ossos até uma caverna. Bem louco! O Wade vai correndo conversar com a mais nova viúva e diz que voltou, mas ela diz que não conhece ele, então ele quase arruma uma briga com seu ex-parceiro, mas nada acontece. E quando o xerife volta, ele pergunta o porquê de ninguém o reconhecer. O xerife explica que quando eles voltam à vida, retornam com uma aparência totalmente diferente e que o universo não permite que ele revele a verdade de quem é, e que a aparência dele, na verdade, era de um senhor chinês. E o Wade pergunta qual era a aparência do xerife, e a gente descobre que é uma loira muito gata. Eles entram no carro e vão atrás de um morto fugitivo. Ao chegar no prédio, o xerife diz que tem uma estratégia, e quando eles entram no elevador, ele entrega um cartucho de munições para Wade e diz que só tem efeito nos mortos, e se acertar na cabeça, o ser desaparece da existência. Eles chegam na porta do suspeito e já começam a ver coisas estranhas. Dizem ser da polícia ou algo do tipo, e entram. O Wade começa a fazer um questionário totalmente sem noção. Quarta-feira de cinzas. Uma adolescente asiática, num carro japonês, oferece a você um prato de frango vindo a lucro. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mas na verdade mesmo, a estratégia era deixar o morto com nojo da comida do xerife. Então o morto começa a querer vomitar e revela sua verdadeira forma. Tá saindo da jaula o monstro, pô! O Wade dá voz de prisão, mas quando ele tenta algemá-lo, o monstro arranca o próprio braço, que estava algemado, e começa a fugir. O monstro então pula do prédio e nada acontece com ele. Então o xerife vem igual um meteoro e empurra ele ladeira abaixo. E eles mesmos dizem que não podem morrer por motivos óbvios, mas ainda sentem dor. Então o Wade, já meio pistola, começa a bater na cara do monstro, que cai no chão.
Quando ele cai, derrubam as barras de ouro, que deixa o Wade muito perplexo, pois qual seria o motivo daquele monstro estar tentando defender tanto aquilo? Quando o monstro percebe que tinha deixado tudo aquilo cair, ele parte pra cima, então o xerife apaga a existência dele dando um tiro em sua cabeça. Eles voltam para a delegacia do céu para fazer o relatório da missão. Então Wade começa a colocar pilhas sobre todo aquele ouro em cima do xerife, mas ele diz apenas para que ele esquecesse, que coisa assim acontece direto. Mas o Wade conseguiu convencer o xerife mexendo com o ego dele. A cena corta para um estádio de beisebol, onde teria o informante do xerife. O informante de começo começa fazendo doce, meio que dizendo que não ia falar nada, mas o Wade tem muita lábia. Só que o informante diz que realmente não sabia de nada. O Wade sai e deixa o ouro com ele, que dá um sorrisinho, mas na verdade era uma estratégia, pois ele sabia que o informante iria entregar o ouro na mesma hora. Então esse tal informante entrega o ouro pro ex-parceiro do Wade, e os dois começam a seguir. Ele vai direto pra casa do Wade, e o xerife já começa a dizer que ele está dormindo com a Vanessa. Ele tá pegando a tua mulher. Simples assim. Mas o Wade custa acreditar, então eles vão e ficam ouvindo as conversas. E na verdade, ouvem que o Bob estava perguntando sobre algo enterrado, e o Wade percebe que aquilo não era apenas ouro, e sim algo muito maior que eles tinham que desvendar. Eles começam a seguir o Bob até chegar a um prédio que aparenta ser uma rodoviária ou estação. Então Bob se senta, segurando a maleta com ouro. Então o xerife começa a sentir um cheiro diferente, e começa a desconfiar de um cara. Ele se encontra com Bob e pega a maleta. Os dois continuam na cola do novo portador da maleta, até que atacam e levam para um frigorífico. Eles começam a perguntar sobre esse ouro, então Morto força sua transformação, que basicamente é ficar 2 anos vivendo em uma pandemia. Olha, gente, olha a delícia. Ai, ai. Porque aos poucos até eu estava transformando no mesmo que esse cara. Depois de transformado, a força dele também aumentou e começa a fugir, e os dois patetas começam a segui-lo. O Boomer ganha poderes de andar nas paredes e começa a destruir tudo e todos os prédios. E já como narrar isso é muito ruim e não faz o menor sentido nunca, fique com os melhores momentos. Eu tô legal, dispensado. Olha a reta! Eles entram num elevador desgovernado que fazem os 3 voarem. O monstro consegue fugir, mas os dois conseguem recuperar a maleta com ouro. Quando voltam, eles tomam uma bela bronca dos responsáveis pela delegacia. Mas o ouro que eles acharam era extremamente importante. Era a chave para os mortos terem um caminho para voltar para o mundo dos vivos, sem terem que fugir. E isso causaria uma bagunça extrema em todo o sistema. E ainda faltava algumas partes de ouro. Então a missão deles ainda não havia sido cumprida. O problema é que os dois foram suspensos do caso e seriam mortos no dia seguinte. Mas assim, eu sei que isso não é um como derrotar, mas é tão óbvio que eu preciso falar. Por que esses idiotas não derretem esse ouro? Porque na verdade ele é um quebra-cabeça que foi feito há mais de 3.000 anos atrás. E se eles derretessem uma peça, já não daria mais pra montar. Mas enfim, né? O Wade, logo depois de descobrir que vai morrer no outro dia, ele vai se encontrar com a Vanessa novamente. E mesmo sem falar nada de quem ele realmente era, a Vanessa percebeu que na verdade de alguma maneira o Wade estava tentando se comunicar com ela, mas ela continua com medo e acaba saindo correndo. Após isso, o Wade e o xerife começam a conversar, e o Wade consegue convencer para que os dois continuem tentando resolver aquela situação. Então eles começam a desconfiar do ex-parceiro do Wade, que talvez seja um morto fugitivo, por estar tão envolvido nisso tudo. Mas mesmo sendo o melhor amigo dele por mais de 5 anos, ele nunca viu nenhum tipo de fedor da alma. Porque assim, esse fedor da alma não é apenas o cheiro do corpo, mas sim tudo ao redor da pessoa. Tipo o primeiro caso, do cara da thumb. A casa dele estava começando a ficar com resquícios. Então o xerife disse que é um artefato muito raro, que consegue esconder todos esses efeitos. E o Wade se lembra de uma pulseira, que seu ex-parceiro usa o tempo todo. Eles decidem ir atrás do cara na hora. Porém, antes que eles chegassem lá, a Vanessa liga e conta pro Bob sobre o Wade. Está tentando se comunicar por meio do chinês. Então Bob diz que vai mandar alguém pra casa dela, pra poder pegá-la. Nesse momento, o Wade e o xerife chegam, conseguem invadir a casa, capturar ele e tirar a pulseira do Bob. E quando isso acontece, todo o fedor da alma se revela. Depois disso, eles começam a investigar a casa e levam o ouro. Logo após, eles levam o Bob preso. Ao chegar na delegacia, os dois vão depositar o ouro para a sessão de investigações. E os idiotas deixam tudo montado. E junto com o ouro foi apreendido um objeto que era justamente o plano do Bob. Esse artefato liberava uma frequência que deixava todos os mortos parados. Mas os fugitivos conseguiam se movimentar ainda. Então eles simplesmente roubam e saem de boa. Imediatamente eles colocam um plano em prática. O Wade e o xerife foram atrás dele, que está tipo Loki em Vingadores, fazem de tudo para chamar a atenção de toda a cidade. O
Bob já tinha praticamente tudo para fazer o ritual, só faltava o sacrifício de um humano vivo, e ele decide usar Vanessa, só por ser ruim mesmo. Então Wade e o xerife chegam ao topo do prédio, que está lotado, mas como nos animes, eles dois também têm o poder do protagonismo, pois os dois estão em total desvantagem, mas mesmo assim vão de peito aberto e conseguem chegar ao Bob. O Wade começa a brigar na mão, porque a munição acabou. Enquanto isso, o xerife fazia de tudo para tentar destruir o artefato, até que ele consegue derrubar um carro em cima e destrói tudo, e impede o plano do Bob. Depois disso, o xerife ainda acerta uma bala nele, e assim, esse filme acaba. E, gente, o vídeo foi esse. Se você assistiu até aqui, deixa aquele like maroto para ajudar na divulgação, se inscreve aí também, e enfim, galera, valeu, até a próxima.